As paz, Igreja do Cordeiro, glória a Deus. Quantos estão em uma grande expectativa de milagres de Deus aqui hoje? Nós estamos vivendo o cumprimento de promessas. Enquanto nós estávamos ouvindo essa canção, nós podemos lembrar de todas as promessas que o Senhor fez na nossa vida como indivíduos, mas também como ministério. E hoje nós estamos vivendo elas. E nós podemos ver que Deus ele não mudou. Quantos creem nisso? Quando eu orava ao Senhor para que Deus pudesse me entregar uma palavra a qual nós iríamos viver nesse tempo, a palavra era essa: Deus não mudou. Quantos creem nisso? Glória a Deus. Chamo João Gabriel, sou pastor na IAP Maniçoba, na base missionária do Nordeste, casado com a pastora Jadna. Temos 2 filhos, o Henry e a Maria. Estamos aqui para poder receber mais de Deus também e presenciar disso que Deus tem feito. Nós trazemos um abraço de todos os nossos irmãos de lá que ficaram, estão acompanhando. Alguns estão aqui, tem uma galera aqui de Maniçoba também nos prestigiando para adorar o Senhor e glorificar o nome do Senhor nesse lugar. Glória a Deus. Queridos, eu creio nisso que nós estamos vivendo, porque nós temos vivido aquilo que a igreja precisa viver como a sua identidade, de que a igreja ela é a potência ou a referência em um território. Hoje nós estamos com uma base no Nordeste, lá da Bahia, de Juazeiro da Bahia, e vemos que tudo que nós vivemos lá foi puro milagre de Deus, né? Estamos com a média de 100 pessoas lá. Começamos, eu e a pastora Jadna, ministrando, evangelizando, pregando a palavra, e hoje nós vemos aquilo que Deus ele pode fazer através do poder do nome de Jesus. Nós temos visto pessoas indo aos cultos para poder buscar curas, milagres. Muitas vezes quando alguns sofrem acidente lá no bairro no território onde nós estamos, e muitas vezes os médicos dizem, não tem cura, não tem jeito. Nós vemos as pessoas chegando na igreja e crendo no milagre, dizendo, nós vemos aqui para receber o milagre, porque nós cremos que Jesus pode reverter isso. E nós cremos isso porque ainda há uma igreja, ainda há um povo, acreditando que Jesus continua curando, Jesus continua transformando, Jesus continua libertando. Muitas vezes nós pensamos que Deus mudou dos anos e dos dias que nós lemos da palavra, mas Deus não mudou. Deus ele continua o mesmo, ele continua operando milagres, ele continua operando sinais. E é isso que acontece quando a igreja e o reino de Deus, ele se manifesta, ele começa a brilhar a sua luz. Jesus disse, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. A luz ela não foi feita para que ela pudesse ser vista, mas sim para iluminar o caminho, mas sim para trazer clareza, para que todos possam se achegar a Jesus. E nós cremos que uma igreja posicionada nesses dias vai levar muitas almas, muitas vidas a Jesus, crendo que Jesus não é só uma denominação, crendo que Jesus não é só uma religião, mas sim aquele que veio para nos salvar, aquele que cura, aquele que liberta, aquele que restaura. E nós vamos viver isso nesses dias. A igreja do Senhor está se posicionando. Eu creio que nós nunca vimos tão manifestar de Deus como nesses dias. Nós vemos como a nossa geração tem buscado a Deus, tem se convertido. Antigamente, uma pessoa para se converter pensava assim, eu vou me converter somente quando eu estiver mais velho, né? Quando eu curtir a vida, quando eu aproveitar. Mas nós vemos nos nossos dias muitos jovens, muitas crianças sendo impactados com a presença de Deus e querendo mais do Senhor. E isso tem marcado escolas, isso tem marcado geografias, isso tem marcado muitas vidas, até famílias. Como diz a palavra, que o coração dos pais se converteriam ao coração dos filhos. E através de muitos filhos incendiados pela presença e pela glória de Deus, tem marcado gerações. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra aqui que está em Marcos 16, 17. Você que tem uma Bíblia, abra ela ou ligue ela. Marcos 16, 17. Diz assim, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano.
E eles imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Quantos creem nessa palavra? Nós cremos que essa palavra, ela serve para os nossos dias também. Aqui o Senhor está dizendo que se nós colocasse as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Só que muitas vezes nós queremos acreditar mais naquilo que é aparente aos olhos naturais, ou muitas vezes aquilo que o homem pode fazer. Se nós cremos que Deus ele continua operando, que Deus ele não mudou, como a palavra do Senhor diz em Hebreus, nós temos um firme fundamento em entender dois, e um deles é que é impossível que Deus minta. Quantos creem nisso? Se é impossível que Deus minta, então aquilo que Ele diz na tua palavra não deixou ou não caiu por terra nos nossos dias. Nós não estamos aqui somente um ajuntamento de igreja, nós não estamos aqui somente um ajuntamento de crentes, de evangélico, mas nós estamos aqui para crer que Deus continua fazendo nos nossos dias, que Deus continua curando, que Deus continua libertando, ainda que muitos possam dizer e tentar provar que essas coisas já não aconteçam mais, mas não tem como você provar algo que nós vemos todos os dias. Ontem mesmo nós estávamos em uma reunião onde 2 pessoas foram curadas. Então como que alguém pode dizer, isso não acontece mais, isso acabou, Deus não mudou, Deus continua fazendo, Deus continua operando? Não sei se você veio até aqui hoje com uma enfermidade, com algo, mas eu sei que tem muitas pessoas aqui hoje que vieram crendo que Deus pode te usar para curar, crendo que Deus pode te usar para libertar, crendo que colocando as mãos sobre os enfermos eles serão curados, sobre os enfermos eles levantarão. Nós cremos nessa palavra, essa palavra não caiu por terra na igreja de Cristo nesses dias. Nós iremos acessar esse lugar do sobrenatural, nós iremos viver nesses dias. As pessoas deixarão de buscar somente os hospitais para ser curados, mas irão buscar a igreja, assim como nós temos vivido lá em Maniçoba. As pessoas entrando lá e crendo. Nós estamos no culto hoje, porque nós cremos que a qualquer momento nós podemos ser curados. Nós cremos que a qualquer momento algo pode acontecer na minha vida. Nós vamos viver isso como igreja. Conhecer a Cristo é o que faz nos acessar o lugar da presença. O lugar da presença muitas vezes não é um lugar onde nós acessamos de modo padrônico ou com um sistema criado, mas acessar a presença nunca mudou. Não há uma revelação extraordinária, não há um segredo. A Bíblia diz que Deus ele não está com a sua mão recolhida para que não pudesse nos atender. E Ele também vai dizer na sua palavra que aquele que busca, encontrará. Aquele que bate, a porta será aberta. E aquele que clama, será atendido. Então eu creio que se nós batemos até que a porta se abra, clamemos até que Ele nos responda, buscamos até que nós encontremos, algo sobrenatural pode acontecer. E já está acontecendo no Brasil, está acontecendo nas nações. Nós cremos em uma palavra que nós carregamos, que Brasil é o celeiro de um grande avivamento. Nós estamos guardando aquilo que vai ser derramado sobre as nações. Por isso que Deus tem levantado a igreja nesses dias, para que nós possamos acessar esse lugar. Esse lugar já está preparado por Deus. Quantos creem nisso? Muitas vezes nós podemos experimentar, muitas vezes nós podemos ver isso acontecer, mas o lugar que nós precisamos estar é de permanecer, é de fazer morada, é de acessar esse lugar na presença, para que nós possamos caminhar todos os dias nele. Viver um avivamento, muitas vezes nós esperamos que seja algo coletivo somente. Nós buscamos muitos avivamentos coletivos, só que o avivamento coletivo, ele começa primeiro no individual. Quando uma igreja, ela entende o seu papel, a sua identidade, quando o Filho de Deus reconhece para o que ele foi chamado. E aí quando todos se unem em um só propósito, acontece aquilo que a palavra do Senhor diz. A igreja bem ajustada, alinhada, é o resplendor da glória de Deus. E nós estamos vivendo aqui nesses dias. Nós estamos em um grande ajuntamento, mas todos com a identidade reconhecida por aquilo que foi chamado, para que assim nós podemos resplandecer a glória do Eterno, para que assim como igreja nós podemos resplandecer aquilo que Deus continua fazendo e ainda há de fazer nos nossos dias. O coletivo vem após o individual, após nós buscarmos uma vida de devoção a Deus todos os dias. Talvez métodos, talvez muitos estudos não nos levam à experiência que nós possamos ter somente no secreto. Nós vemos isso, o apóstolo Paulo, um homem de muito conhecimento, de muita patente. Ele vai dizer em Filipenses que
trata todas as outras coisas insignificantes comparado a conhecer a Cristo Jesus. Um homem que, com muito conhecimento e muita sabedoria, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele olha tudo aquilo que ele buscava, ele fala, muitas dessas coisas são insignificantes comparado a conhecer a Cristo. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós começamos a viver e acessar esse lugar da presença. Não é somente um lugar que nós buscamos e pedimos quando nós precisamos, mas é um lugar onde nós habitamos, onde nós andamos, onde nós caminhamos, aonde a qualquer momento a glória, a manifestação de Cristo começa a ser revelada em nós. Nós começamos a brilhar a luz a qual nós fomos chamados para brilhar. Nós vemos esses dias, nós estávamos na inauguração da IAP Salvador, Lauro de Freitas, vemos dias poderosos lá. Nós fomos com uma equipe de Maniçoba, de 9 carros, viajamos até lá, com o coração incendiado para poder cooperar com o nascimento de mais uma igreja no Brasil. E lá é um lugar de litoral, de praia, e aí nós organizamos a igreja, fizemos evangelismos e fomos conhecer a praia. Só que nós estávamos lá e toda hora vinha as pessoas, os vendedores, vender algo, e quando eles vinham oferecia, quer comprar o queijo? Nós queremos, mas e aí, você quer Jesus? Aí vinha outra pessoa, você quer um sorvete? Amém, queremos, mas você quer Jesus? Começamos a manifestar não somente dentro da igreja, mas sim em todos os lugares onde nós estamos. As distrações não nos roubam, ou muitas vezes aquilo que nos faz fora, não muda o que nós somos aqui dentro. O que nós recebemos aqui como igreja, nesses ambientes, não é para que nós como egoístas recebemos e guardamos para nós. E muitas vezes pregamos na igreja para mostrar o conhecimento, não. É para que essa glória, essa presença seja manifesta lá fora. Para que muitas pessoas que talvez não conheçam Jesus, verdadeiramente possam conhecer através do nosso testemunhar de Cristo. Nós vemos que Jesus, antes de começar a igreja com os apóstolos, ele diz, ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Porque vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que vocês recebeu, vai embora, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Deus não nos chamou para a gente permanecer em Jerusalém. Jerusalém é para que nós possamos receber. A sede, o lugar onde o Senhor nos deixou, é para que nós possamos ser capacitados. Mas existe mais ainda, existem os confins da terra, para que nós possamos anunciar as boas novas de Cristo. Sabe o que nós vemos? Muitas pessoas procuram oportunidades para pregar o evangelho em púlpitos, em palanques. Só que quando nós andamos pelas ruas, nós vemos milhares de oportunidades para que o evangelho seja pregado. Nós vemos milhares de púlpitos no meio da rua para que pessoas possam conhecer de Cristo. Só que eu acho que muitas vezes o acessar da presença nos traz uma convicção diferente. Nós muitas vezes temos uma percepção diferente da de Deus, do que é ser um grande homem de Deus. A Bíblia fala sobre um homem que era grande para Deus, chamado João Batista, que desde o seu ventre e da sua mãe, ele já foi cheio do Espírito Santo. O homem que traria de volta Israel a se submeter à justiça de Deus. O homem que foi no meio do deserto pregar arrependimento. O reino de Deus estava chegando, sendo manifesto por Jesus. E João Batista, ele não foi pregar uma religião e nem dentro da sinagoga, ele foi na beira do Rio Jordão e ele declarava, arrependei-vos porque está chegando o reino de Deus. Eu acredito que essa pregação, a João Batista estava dizendo, aquele que quiser acessar o reino, aquele que quiser acessar a presença, a porta é o arrependimento. A porta é o quebrantamento, é o esvaziamento, é o avivamento individual. O avivamento não é somente um mover sobrenatural, mas o avivamento é um arrependimento em massa, é quando nós reconhecemos em nós. Porque para Deus os grandes homens não eram os que os homens tinham como grandes, mas sim aquilo que para Deus era grande, as ações e as atitudes, as obras. As nossas obras nos mostram quão grandes somos diante de Deus. Então muitas vezes nós não acessamos esse lugar da presença, porque nós buscamos uma régua de ser grande, como homens dizem que é ser grande, mas nós precisamos buscar um lugar onde Deus diz que é ser grande. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim,
Tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a encontrará. Quantos crêem nisso? Quantos crêem nessa palavra? Então, o esvaziar de Deus é o lugar onde nós acessamos o sobrenatural. O lugar do sobrenatural, muitas vezes, não é um lugar de métodos, de ensinos. É um lugar de esvaziamento. É um lugar de quebrantamento. É um lugar de reconhecimento. Jesus pergunta aos discípulos e aos homens, diz: o que vocês foram ver lá no deserto? Um profeta? Vocês foram ver os príncipes? Não, porque os príncipes, eles estão nos palácios. Foram ver como um caniço agitado pelo vento. Mas o que aconteceu? Jesus, ele traz uma analogia e ele diz: nós tocamos música de casamento e ninguém se alegrou. Nós cantamos músicas fúnebres e ninguém chorou. João veio, vocês disseram que ele tinha demônios. O Filho do Homem veio, vocês disseram que eles eram amigos de pecadores. O que Jesus estava dizendo? Vocês estão clamando, mas Deus está fazendo e vocês não estão fazendo nada. Deus está operando e vocês não estão reconhecendo. Ou seja, Deus não mudou, Deus continua fazendo, algo está acontecendo. Quem será que mudou? Eu acho que quem mudou muitas vezes foi a nossa percepção. Sabe o que é? A música está tocando e ninguém está dançando. Deus está fazendo algo sobrenatural, mas muitas vezes nós estamos esperando uma grande performance humana, e não é por performance, é por um coração incendiado. Somente um coração incendiado pode levar uma geração ao arrependimento. Somente um coração apaixonado pode conduzir uma geração a Jesus. Ei, não é a performance, não é aquilo que os homens dizem grande. Ei, a música está tocando, será que alguém está percebendo? Será que alguém está aí para dançar? A glória de Deus está aqui. Jesus estava dizendo: o reino de Deus está no meio de vós. Ele não vem com aparência visível ou externa para que pudessem olhar. O reino de Deus já está se movendo nesse momento. Quando nós nos reunimos como igreja, a qualquer hora alguém já pode ser curado. Talvez ninguém precisa nem colocar a mão sobre você. Talvez você pode ter vindo aqui hoje para buscar a sua cura. E se você crê, durante a adoração, durante a pregação, durante o momento, o Senhor pode te tocar aí no seu lugar. Nós não podemos criar métodos, não podemos criar técnicas para que nós possamos viver com Deus. Deus não mudou, Deus continua o mesmo. O lugar de acessar continua sendo o arrependimento, o quebrantamento, o reconhecimento de quem Ele é, a dependência de quem Ele veio para fazer. Ei, Jesus! Deus não está procurando aqueles que quer ser grande diante dos homens. Deus procura aqueles que querem ser grande diante dele. João Batista, ele não era o homem mais desejado pelos homens. Ele não tinha alguma aparência, ele se vestia com pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Os homens olhavam e diziam: ele deve estar endemoniado, esse cara. Por isso que nós não podemos medir esforço com a loucura que Deus nos chamou, meu irmão. As coisas de Deus não se explicam. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não dá para explicar um encontro com Ele. Não dá para trazer a teologia do encontro com Ele. Não se estuda Deus. O salmista vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Ele não está falando, entenda, conheça de forma teológica ou sistemática. Ele está dizendo: prove para você ver o quanto Ele é bom. Essa palavra não está dizendo de provar com algumas confirmações, está dizendo: não, experimente. A prova que essa palavra está dizendo no original diz: tenha uma experiência real.
Não tem como a gente ter uma experiência real com a presença e permanecer o mesmo. Não tem como nós termos uma experiência com a glória e permanecer o mesmo. Muitas vezes nós estamos procurando aprovações, e o que Deus quer somente é que nós se esvaziamos de nós mesmos. Nós olhamos o quão grande Ele é e quão pequeno nós somos. Porque é nesse momento que a glória dEle começa a se manifestar. Nós estamos vivendo algo poderoso em Maniçoba. Nós chegamos lá e nós estávamos igual João Batista. As pessoas olhando e falando, isso aí, não sei não. Não vai dar certo. Esses jovens aí, um pastor que usa shorts, não sei não. E aí nós estávamos orando há 4 anos, até mais. O pastor Joás já vem orando de um tempo. Existe uma festa lá da cidade que todo mundo para essa festa. E nós chegamos lá e falamos, nós vamos fazer um culto na hora dessa festa aí. Fomos lá conversar com a diretoria e não deram muita bola. 2 jovens malucos, um monte de doido resgatado das drogas, do crime, da bebedice, um monte de maluco olhar e falar, esse daí que Jesus escolheu. Eu oro, eu falo para Jesus, Jesus só coloca doido para andar comigo, não coloca a gente normal não, por favor. Não coloca a gente perfeita não, que dá preguiça. Coloca doido mesmo, mais doido que eu. E aí nós fomos lá, vamos fazer um culto. Não dá. Não dá, isso 3 anos, não dá. E nós amém. Ano passado os irmãos veio naquele gás, pastor, vamos todo mundo lá, vamos para cima, agora vai dar certo. Eu falei, vamos descansar. Deus mandou a gente descansar. Descansamos. Quando foi agora esse ano, semana passada, um dos organizadores me mandou mensagem. Disse, pastor, nós queremos começar a festa com um culto e queremos que você organize esse culto. Onde o reino de Deus começa a se manifestar, a prioridade já não é mais os dogmas, a religião. Nós não somos a igreja mais antiga, denominacional dizendo, mas espiritualmente dizendo, já temos mais de 2000 anos. E aí nós vamos, mais uma vez, manifestar o reino de Deus em mais um monte, apóstolo. Mais um monte sendo influenciado pelo reino de Deus. Manifestando a presença, a glória, não pela denominação, mas pela posição da igreja. E nós cremos que dessa unção que nós carregamos como igreja global, igreja de Cristo, muitas pessoas receberão mais de Jesus, conhecerão mais de Jesus, além do véu, sabe, além das dogmas, além das doutrinas, além dos sistemas, mas sim mergulhados na presença, mas sim o Jesus das ruas, o Jesus das vielas, o Jesus do campo, o Jesus de todos os lugares. É o Jesus que cura, o Jesus que liberta. Eu creio que nós iremos provar de um grande manifestar da glória nesses dias. Quantos desejam dessa glória? Quantos desejam dessa presença? Um manifestar dela, não um manifestar de performance, mas Ele ser a maior estrela, Ele ser o maior adorado, Ele ser o maior exaltado, Ele ser o mais importante. Como uma igreja resplandecendo a glória. Nós vemos esses dias, a igreja vai parar de ser um exemplo de muitas corrupções, de muito mais testemunho, mas a igreja vai começar a ser conhecida pelo resplendor da glória de Deus, para viver aquilo que ela foi chamada para viver, não somente por brigas denominacionais, por levantamento de placas, mas sim pelo nome de Jesus sendo engrandecido, mas sim por famílias sendo restauradas, vidas sendo alcançadas por Jesus. Nós cremos que nós vamos viver isso nesses dias. Nós cremos não, que nós já estamos vivendo isso nos nossos dias. Você vai sair daqui depois desse dia intenso na presença de Deus, com o coração incendiado para que outros sejam alcançados, não somente alegre por tudo que você tem assistido, porque nós não somos telespectadores, nós somos um sacrifício. Nessa noite você é um sacrifício aqui nesse dia, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse que é o nosso culto nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Aleluia, Jesus. Provar de Deus não é explicar a Deus, meu irmão. Tem dias lá que nós deixamos, nós só queremos ficar adorando, porque a presença vem. Nós sabemos quando nós estamos na presença,
Quando nós estamos na glória, a glória dele se manifesta, e quando a unção vem. Quando a glória dele manifesta, meu irmão, é igual quando os sacerdotes foram inaugurar o templo. Segundo a Crônicas, que a glória de Deus foi tamanha que não conseguiam mais exercer as suas funções sacerdotais. E nós vemos o que provocou essa glória, o que provocou essa presença. O templo era lindo, era magnífico, mas nós vemos que todos estavam, a Bíblia diz, em uníssono. Significa em uma só canção, tocando suas harpas, símbolos, trombetas e adorando. E a canção era: o Senhor é bom, e a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Não era outra canção, era só isso: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Quando nós entoamos em uma só canção, em um só coração, a glória dele se manifesta em nós. O cafode de Deus, o peso da glória, é aquele ambiente, meu irmão, onde nós não queremos mais sair. É aquele lugar onde nós não vemos mais nada, mas nós só queremos mais. Eu creio que nós estamos acessando esse lugar, nós estamos provocando esse lugar hoje. Tem alguém para adorar a Deus conosco hoje em uma só voz, em uma só canção, em um só coração, em uma só intenção. Aleluia, Senhor, nós te damos graça, Pai. Honra e glória por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer nesses dias. Pedimos que o Senhor revele a nós, nos leve ao centro da Tua vontade, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Pai, para que nós possamos alcançar cada dia mais a profundeza da revelação, da identidade da igreja de Cristo Jesus. Assim como Pedro, Senhor, que o Senhor revele a outras igrejas, Senhor, que ainda não conheceram verdadeiramente a Ti. Que o Senhor use missionários que estão aqui hoje, que o Senhor use os pastores, os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os mestres nessa geração, Senhor, como uma só voz, como um só corpo, mas para a glória e o resplendor. Nós pedimos em nome de Jesus: libera, Senhor, da Tua unção, da Tua capacitação, do Teu poder, Jesus, sobre cada um daqueles que tem um coração sedento, que tem um coração faminto, Senhor, que não está preocupado somente com aquilo que é aparente aos olhos humanos, mas está preocupado com aquilo que é invisível, a glória imutável, o poder irreconhecível pelo homem, mas sim para aqueles que mergulham em Tua presença, Deus. Revela-se a nós nesses dias. Nos tira, Senhor, das distrações, das sã doutrinas, das enganações, e nos leve a viver ao centro da Tua vontade, ó Deus. Usa-nos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor não mudou, e que essa palavra se cumpra em nós nesses dias. Que os enfermos sejam curados, que os leprosos sejam limpos, que os cativos sejam libertos, que os paralíticos andem, que os cegos voltem a enxergar, que os mentirosos começam a andar na verdade. Alcance, Senhor, as prostitutas, os viciados, Senhor, liberta, Senhor. Toma nesses dias, que nós possamos sair daqui nesse dia cheios da Tua presença, cheios da Tua glória, Senhor, para manifestar o Teu reino. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Aleluia.